Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a semana 4 do PET 7 e finalizando, os nossos PETs. Então, nós temos como tema, a industrialização brasileira. Então, primeiro vamos ver, como que foi a industrialização do Brasil. Então, diversos outros países, como a Argentina, México e o Brasil, iniciaram o processo de industrialização efetiva a partir da segunda metade do século XX. No entanto, o embrião desse processo no Brasil ocorreu ainda nas primeiras décadas de 30. Então, momentos depois da crise de 29. E essa crise ocasionou a falência de muitos produtores de café. Com isso, a produção cafeira entrou em declínio. Então, quando a gente fala de industrialização no Brasil, a gente sempre é bom ressaltar que tal processo não ocorreu a nível nacional, uma vez que a primeira região a se desenvolver industrialmente foi a região do Sudeste. Então, a industrialização brasileira, nesse período, estava vinculada à produção cafeeira e aos capitais derivados dela. Então, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu grande importância para a economia do país, porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. Então, o cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas. Então, após a crise que atingiu diretamente os cafeicultores, eles buscavam novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção de transporte do café passaram, nesse momento, a ser utilizadas para a produção industrial. Então, diante desse todo o processo, a indústria brasileira começou a diversificar. No entanto, limitava-se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como o setor têxtil e alimentício, além também de fábricas de sabão e vela. Então, vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira. Entre os principais foram o crescimento acelerado de grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural, que foi promovido pela queda do café. Então, a partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, que foram apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população. Então, outro fator também importante para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos, que anteriormente eram usados para o transporte do café e passaram a fazer parte do setor industrial. Também, além desse fator, outro motivo foi que favoreceu o crescimento industrial foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira, sobretudo os italianos que estavam trabalhando nessa produção de café. Então, um dos fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi a aplicação de capitais gerados na produção de café para a indústria e também a contribuição dos estrangeiros nas fábricas, como os alemães, italianos e espanhóis. Então, o Estado também exerceu grande relevância nesse sentido, porque ele realizou elevados investimentos nas indústrias de base e infraestrutura, como ferrovias, rodovias, portos de energia elétrica, entre outros. Então, mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, porque todo o continente se encontrava totalmente devastado por causa do confronto armado. Então, o Brasil teve que incrementar em seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização por substituição da exportação. Então, nessa mesma década, aconteceu a inserção de várias empresas derivadas de países industrializados que atuavam especialmente no segmento da indústria automobilística, química, farmacêutica e eletroeletrônica. Então, a partir dali, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização e ele deixou de ser um país essencialmente de produtor primário para um estado industrial e urbano. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho as fases da industrialização brasileira. Então, o Brasil ele foi dividido em 4 fases do seu desenvolvimento industrial. Então, a primeira foi de 1530 a 1808, que foi o período colonial.
quando as indústrias estavam proibidas. Depois de 1808 e 1930, compreende, né, na época de Joanina, que foi o segundo e o terceiro reinado, e a primeira república, e que foram surgindo as primeiras fábricas, mas o café era o grande produto de exportação. E aí a terceira em 1930 e 1956 foram alguns assinalaram nessa época, né, se deu a Revolução Industrial Brasileira, onde estava no governo Vargas e passa por um grande investidor e formador da indústria pesada no Brasil. E a partir, né, de 1956 até os dias de hoje, que começa o estímulo da indústria de automóveis por Juscelino Kubitschek e a abertura da economia ao capital estrangeiro e à globalização. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as multinacionais no Brasil. Então a quantidade de multinacionais instaladas no Brasil é gigantesca e não seria possível, né, citar todas elas aqui. Por isso apenas algumas empresas são citadas. São as organizações multinacionais mais conhecidas que encontramos no nosso dia a dia, que a gente tem como exemplo, né, a de origem coreana Samsung, de origem francesa Peugeot, de origem italiana Fiat, suíça Nestlé, americana Coca-Cola, a Dell, a Microsoft, a Ford, de alemã, né, nós temos a Volkswagen, finlandesa a gente tem a Nokia e japonesa Toyota e a Sony, e entre outras, né. Então, as empresas multinacionais começaram a se alojar no Brasil durante os anos dourados, né, que foi de 1956 a 1961, quando estava o governo do Juscelino Kubitschek, que abriu a economia nacional para o capital estrangeiro para que pudesse investir, né, no setor industrial. Então, a entrada dessas empresas estrangeiras no Brasil gerou empregos, entretanto, acarretou, né, a dependência da economia nacional ao capital estrangeiro, porque muitas multinacionais passaram a ter o controle da esfera industrial, além também de aumentar a dívida com outros países, né, conhecido como a dívida externa. E as multinacionais imigraram ao nosso país por diversos fatores, né, como o mercado consumidor amplo, também existe a isenção de impostos, reduzindo custos para as empresas. O Brasil comporta com uma mega infraestrutura e facilidade de obter matéria-prima, também além de possuir uma mão de obra que ainda não é muito desvalorizada e tem baixo custo. Então agora, pessoal, vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, as atividades de 1 a 5, que está na página 79 e 80. Então, bons estudos!